5 minutos na Grande Fortaleza. Estamos recebendo, como eu já havia antecipado, o ex-deputado Capitão Wagner. Ele é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo União Brasil. Bom dia, capitão. Bom dia, Nonato. Bom dia, Yuri. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer grande estar aqui na Band News para poder dialogar, falar um pouquinho de Fortaleza, do Ceará e do Brasil. Prazer nosso. Lembrando que você aí acompanha também pelas redes sociais, mande pergunta. Isso, vamos colocar aqui o Capitão Wagner exatamente discutindo assuntos que dizem respeito a esta cidade. O capitão aqui na Jangadeiro você manda pelo chat do YouTube, pelo Facebook, Instagram e pelo 981-543814. Ex-deputado, mas também ex-secretário de Saúde. Como sua gestão à frente da Secretaria de Saúde lá de Maracanaú, que é um cargo executivo, vai impactar na estratégia de campanha em Fortaleza? Nonato, a experiência na Secretaria de Saúde de Maracanaú não só engrandeceu o meu currículo, mas mostrou capacidade de gestão, né? A gente tirou o município de uma nota 5 do Ministério da Saúde, que nessa nota é o Ministério da Saúde, não é a Prefeitura, nem um aliado nosso. De uma nota 5 para nota 9. A gente implementou lá no município uma série de ações no sentido de modernizar a gestão. A gestão era analógica, hoje ela é completamente digitalizada. O agente comunitário de saúde que chega na casa de uma senhora lá no Acaracuzinho hoje, chega com um tablet, insere as informações da família nesse tablet que vai direto para o nosso sistema. Com isso a gente consegue monitorar melhor os indicadores da saúde do município. É tanto que a gente aumentou a arrecadação no município, que é baseada nos indicadores, em 40%. Esses indicadores é que dão a nota do município e por conta disso que a gente avançou tanto. A gente implementou lá a telemedicina, que não tem sequer em Fortaleza, telemedicina feita com médicos do Sírio-Libanês. Eu faço questão de frisar isso, porque é um hospital de referência nacional e isso a custo zero para o município de Maracanaú, porque quem bancou o programa foi o governo federal. A gente bateu na porta do Ministério da Saúde, eles disponibilizaram esse programa para a gente. E foi essa sua ida à secretaria foi uma resposta às críticas feitas em campanhas anteriores sobre falta de experiência administrativa, foco excessivo no tema de segurança pública? Foi para dar uma resposta? Também, Nonato, para ter o remédio para essa crítica que era muito comum em todas as eleições. Mas quando o prefeito Roberto me convidou, eu deixei muito claro que eu só aceitaria o convite se fosse para também ajudar o município de Maracanaú, e a gente ajudou. O município em 2022 recebeu apenas 4 milhões de reais de emendas parlamentares. Na minha gestão pulou de 4 milhões para 30 milhões de reais. Como eu falei agora há pouco, a gente aumentou em 40% a arrecadação da atenção primária, porque eu tive a alegria de ter uma equipe de técnicos que me deram toda a sustentação para que eu estivesse em Brasília buscando recurso e eles me entregando o resultado lá na ponta. A gente humanizou o atendimento à saúde. O prefeito Roberto sempre me pediu, olha, mais do que qualquer coisa, eu quero que aquelas pessoas que cheguem no posto de saúde sejam bem acolhidas, sejam bem atendidas. E a gente conseguiu convencer os nossos colaboradores que aquela criança que chega no posto de saúde podia ser o filho da gente. Então vamos tratar como se filho fosse. Aquela senhora que chega na UPA podia ser a nossa mãe, a nossa avó. Então passaram a ser tratadas como o maior amor da vida de alguém, que é uma frase que virou, inclusive, um jargão de toda a Secretaria de Saúde. Hoje aliás, a OMS, ela coloca que o acolhimento nessa área de saúde é o principal elo de ligação para que você chegue ao conhecimento das necessidades do paciente. Nonato, até porque a gente passa hoje por uma grande pandemia de saúde mental, né, de problemas relacionados à saúde mental. E se uma pessoa vai para uma unidade de saúde e é maltratada nessa unidade, ela volta para casa pior do que ela foi. Então a gente teve o cuidado de humanizar o atendimento. Hoje não tem nenhuma unidade em Maracanã que não tenha pelo menos uma pessoa que saiba falar em Libras para conversar com a comunidade surda. Então isso também é muito importante. A gente acolheu realmente a determinação do prefeito Roberto Pessoa e transformou a saúde em Maracanã. Hoje as pessoas me ligam com saudade do período que a gente passou lá. Graças a Deus o prefeito está dando continuidade a tudo que a gente implementou. Mas é muito bom ter esse feedback, principalmente dos usuários. Tem mães de crianças autistas que já relataram que quando eu fui anunciado para ser o secretário de saúde lá em Maracanã, eu colocaram a mão na cabeça. O que esse homem tem de saúde, né? O que esse homem veio fazer aqui?
e que se arrependeram de terem falado aquilo, porque a gente levou esperança, levou luz. Graças a Deus, hoje Maracanaú é uma referência em cuidados das pessoas com deficiência, em cuidado com os autistas. A gente tem no nosso Centro Integrado de Reabilitação de Maracanaú, só para você ter ideia, para as crianças autistas, neuropediatra, temos lá educador físico, temos ortopedista, nutricionista, musicoterapia, a gente tem terapia com animais, que é a ecoterapia, e agora, no próximo mês, a gente vai ter hidroterapia, uma piscina que a gente iniciou a construção e está sendo entregue nos próximos dias. Então, estou muito feliz com o resultado do que a gente fez lá durante esse período. Essa vai ser a terceira vez que o senhor vai disputar a Prefeitura de Fortaleza. No meio político, já há algumas insinuações de que o senhor pode acabar se transformando no novo Moroni, que disputou várias vezes a Prefeitura, nunca saiu exitoso. E também tinha pauta de segurança nessa área. A pauta de segurança este ano deve fomentar ainda mais o discurso, a questão de palanque? Nonato, eu acho que a própria imprensa e a população vai exigir dos candidatos um posicionamento em relação a esse tema que é extremamente relevante. Ninguém aguenta mais ver na periferia de Fortaleza as famílias sendo expulsas das suas moradias. O pai, eu tive um relato ontem, uma pessoa conversando comigo, que estava há 2 anos sem conseguir visitar a mãe, porque a mãe mora no bairro vizinho ao da casa dele, só que é um bairro dominado por uma facção e ele mora no bairro dominado por outra facção. Então, a que ponto chegou a questão da violência na nossa capital? Acabei de receber também dados, 2023 bateu recorde em relação à violência contra a mulher, casos de assédio e etc. Então, a discussão do caso do IJF trouxe à luz um debate que é muito importante sobre a responsabilidade do prefeito e do município em relação à segurança. Você vê uma pessoa ser assassinada dentro de um hospital municipal, ter a cabeça arrancada e achar que a prefeitura não tem nenhuma responsabilidade em relação a isso, é no mínimo irresponsável uma declaração dessa. Há uma responsabilidade mútua. O indivíduo sai de casa armado, com a arma na cintura, e pega um ônibus, pega um transporte, vai até o hospital. Até aí a responsabilidade é do governo do estado. Mas na hora que entra no hospital municipal, a responsabilidade é da prefeitura. Então esse debate vai ser feito, sem dúvida nenhuma, e eu faço questão de fazer o debate, de puxar essa responsabilidade. Tem alguns candidatos que dizem, não, segurança não é responsabilidade da prefeitura. Todas as cidades no mundo que conseguiram vencer a guerra contra a violência, o prefeito trouxe a responsabilidade para ele. Seja no Brasil, seja Medellín, seja lá nos Estados Unidos, o caso de Nova York, que é conhecido por todo mundo. Então, faço questão de dizer que vou sim puxar essa responsabilidade para mim e vou tratar pessoalmente da questão da segurança. Como é que o senhor avalia a sua trajetória eleitoral nas disputas executivas? Porque, apesar de um certo cansaço da elite política que a gente tem aí, tradicional, hegemônica, o senhor não conseguiu nenhuma vitória. Mas, Donato, a gente vem numa crescente. Se você pegar 2016, quando foi a primeira eleição que disputei para a prefeitura, perdi por Roberto Cláudio, um prefeito super bem avaliado, estava indo para a reeleição, fui para o segundo turno e perdi a eleição por 7 pontos. 2020, contra o Sarto, todos os candidatos derrotados foram apoiar o Sarto no segundo turno, eu fiquei sozinho, ainda fiz 48,5, mesmo a pesquisa dizendo que eu ia perder por 22 pontos. Na última eleição para governador, aqui na capital a gente ganhou. Então, se você pegar a sequência 16, 20, 22, a gente vem numa crescente no número de votos. E acredito que essa crescente vai continuar. Respeito muito quem fala que eu posso ter uma trajetória parecida com a do Moroni, mas há algumas diferenças. O Moroni, de fato, tinha uma pauta única que era da segurança pública. O Moroni não conseguiu ter um grupo político que desse condição para ele discutir a cidade de forma ampla. Reclamava-se que ele não vivia aqui. Ele perdia a eleição, todo mundo sabe. Ou ia para Brasília, ou ia para Portugal, né? É uma questão pessoal que nada tem a ver com ela, mas eu sempre me mantive aqui na cidade, sempre discutindo as pautas, não só de Fortaleza, mas do estado de Ceará. Então, é uma série de diferenças que eu acredito que mostram a nossa capacidade, sim, de ganhar a eleição muito maior do que a que ele teve no passado. Eu vou perguntar quem é o seu principal adversário nessa eleição. O PT, de Camilo e Elmano, com Evandro Leitão, muito tempo de propaganda eleitoral também, tem que levar em conta isso também. Ou o PDT do Sarto, que atualmente governa a cidade. Nonato, acho que o principal adversário da minha campanha é o discurso raso, essa polarização sem conteúdo. Ontem eu escutava a liderança mundial falar
que essa polarização ideológica ela não traz nada de positivo para nenhum município. Então, quero fugir dessa polarização rasa ideológica. Eu vejo as pessoas dizerem, vou votar no candidato Lula, vou votar no candidato Bolsonaro, mas qual é o conteúdo desse? Eu não quero ser o candidato Lula, nem quero ser o candidato Bolsonaro. Quero ser o candidato da mãezinha que hoje precisa do neuropediatra para levar o filho dela e não tem. Eu quero ser o candidato daquela família que não aguenta mais pagar a taxa do lixo, porque a gente vai acabar com a taxa do lixo. Eu quero ser o candidato que vai acabar com o lixo nas ruas, porque a gente tem proposta para isso também, discutida, planejada, orçada. Então, quero ser o candidato do conteúdo. Então, acho que o principal adversário nessa campanha é esse discurso raso, essa polarização que não leva a gente a lugar nenhum. Aproveitando. Só para complementar aqui, pegar carona, essa polarização deve continuar ainda um pouco, pelo visto da situação nacional, né? Acredito, Nonato. Só que aqui a gente vai ter dois tipos de polarização. Essa nacional, né, com esse discurso Bolsonaro e Lula, e outra que é da gestão municipal contra a gestão estadual. Eu sou de um tempo, você deve lembrar, em que havia uma disputa entre a prefeitura e o governo do estado. O Juraci, prefeito, vai lá e constrói o CSU, o Tasso vem e cria o projeto ABC. Eu fui aluno do projeto ABC, eu fui beneficiado, fiz curso de informática, joguei futsal, tive a oportunidade de jogar basquete lá no projeto ABC do João 23. O Juraci criou a Perimetral, uma avenida importante para a mobilidade da cidade. O Tasso foi lá e construiu a avenida do aeroporto com muita qualidade. Então, havia uma disputa muito saudável. Tive em Salvador... Era uma disputa de prática. Quem era o melhor, quem era o melhor, e não quem era o pior. Hoje é um apontando para o outro. Não, a segurança é tua. Não, a segurança não é minha, não é tua. Então, em vez da disputa ser positiva, hoje a disputa é negativa. Eu tive com o prefeito Bruno Reis em Salvador e disse, Wagner, aqui a parada é pesada. Porque o governador vem e cria um programa. Eu crio um programa melhor do que o dele. Eu crio um programa na área habitacional com dinheiro da prefeitura, porque Fortaleza faz tempo que não tem... O governo do estado vai lá e cria um projeto habitacional com dinheiro do governo do estado. Então a gente vê que na maioria das cidades, quando há essa disputa, é uma disputa saudável. Aqui não. Então teremos sim essas duas polarizações que, na minha opinião, são extremamente negativas. Inclusive, falando em polarização, a gente vê polarização dentro dos próprios partidos, né? O PT meio dividido, o PDT que teve a confusão, o próprio PL também, né? Eu só acho que pode sair beneficiado, porque a sua pré-candidatura está na calma, né? Eu acho, Yuri, que nunca eu podia estar no partido com um nome tão oportuno, União, né? Enquanto que os outros partidos estão brigando, estão disputando internamente quem vão ser seus nomes, como é que vai ser conduzido isso. União Brasil já desde muito tempo está muito unido em torno da nossa pré-candidatura. A gente tem uma unidade estadual e unidade nacional. Para o presidente do partido Rueda, Fortaleza é prioridade. Para o Antônio Carlos Magalhães, que é o vice-presidente e presidente do Instituto Índigo, Fortaleza é prioridade nacional também. Então a gente vai ter todo o apoio da nacional, todo o apoio local para que a gente possa chegar muito forte com um programa de governo capaz de mostrar que é sim possível mudar essa realidade. Quando eu estive lá em Goiás há cerca de um mês, Yuri, eu fui lá porque eu queria entender como é que Goiânia passou 23 dias sem ter um homicídio. Nossa. E o Caiado me mostrou como é que ele conseguiu ter 23 dias na capital sem nenhum homicídio. Em Fortaleza aqui não passa 23 horas sem ter um homicídio, imagine 23 dias. Então, é possível sim o município fazer muito em termos de segurança, fazer muito em termos de saúde. Por mais que o prefeito seja médico, a população ainda se sente muito desassistida em relação aos medicamentos nos postos, se sente muito desassistida em relação ao profissional que não existe lá na ponta, a fila de cirurgias que é sempre muito extensa. E lá em Maracanã a gente conseguiu, graças a Deus, em um ano, dar um resultado muito rápido. Nonato, só para você ter noção, no dia que eu cheguei, um agente comunitário de saúde me disse, secretário, é quase impossível o senhor levar uma mulher para fazer o exame de prevenção do câncer do colo do útero para o posto de saúde. Eu disse, por quê? Porque a mulher está fazendo o exame e está esperando 7 meses pelo resultado. E quando eu levei o prefeito resolve isso urgente, porque isso é muito grave. E hoje lá em Maracanã, a mulher faz o exame e recebe em 7 dias o resultado, porque é feito no próprio laboratório do Hospital de Maracanaú. Então são situações e soluções simples, mas que dão um impacto muito grande lá na ponta e resgata a credibilidade do serviço público, que eu acho que é o grande desafio de qualquer gestor. Eu falei dos candidatos Evandro e Sarto, mas tem André Fernandes, tem o Eduardo Girão. O acordo entre o senhor e o André Fernandes de abrir mão de quem estiver melhor posicionado nas pesquisas, quem participou desses entendimentos? Não, na verdade, Nonato, a gente teve sim algumas conversas. O André, inclusive, depois da última entrevista do Jornal Povo, foi lá em casa, conversou e disse, rapaz, vamos deixar os 2 candidatos aí até o final, depois a gente conversa melhor. Eu declarei o que eu pensei que podia ser declarado, mas o candidato André,
todo respeito que eu tenho à decisão dele, ele prefere que o nosso discurso seja esse, que nós somos candidatos até o fim. Se lá na frente a gente perceber alguma coisa, baseado em que critérios eu não vou dizer aqui, a gente pode sentar novamente, dialogar. E há interesse, inclusive, das duas nacionais em conversar isso. A Nacional do União conversa com a Nacional do PL, assim como a estadual do União conversa com a estadual do PL. Tem uma relação maravilhosa com o Eduardo Girão, é um amigo de longa data, uma pessoa com quem jamais eu vou ter qualquer atrito por conta de política. Se ele mantiver a candidatura dele até o final, a gente vai torcer para que a melhor candidatura se destaque, vá para o segundo turno e quem sabe no segundo turno a gente esteja junto. Se não conseguir juntar no primeiro, que é a nossa perspectiva. Mas aí... Pois não, só aproveitar essa... Mas aí, por exemplo, com essas 3 candidaturas não haveria uma divisão de votos, talvez correndo até risco de não ir para o segundo turno nenhum dos 3? O risco sempre há, Yuri, mas se a gente verificar as últimas eleições, por exemplo, na eleição de 2020, nós tínhamos candidatos que claramente eram aliados. O candidato do PCdoB em 2020, o Anísio, que é presidente do Sindicato dos Professores, eles tinham uma secretaria dentro da gestão do Sarto, e o cara era candidato contra o Sarto. Como é que a gente vai entender uma coisa dessa? Da mesma forma, a gente tem, cada caso é um caso, mas hoje o PL tem uma candidatura, tem uma secretaria dentro da gestão do Sarto, e mesmo assim o PL tem um candidato a prefeito contra o Sarto. Então, esse tipo de coisa o eleitor às vezes não entende muito. Será que realmente essa candidatura é de verdade? Será que essa candidatura é para valer, é para ganhar a eleição? Como é que a candidatura é oposição e mantém o cargo dentro da gestão? É o tipo de coisa que precisa ser muito bem explicado, senão o eleitor não vai entender. O eleitor vai sempre questionar. Sim. A união faz a força. A desunião, nesse momento, sem dúvida nenhuma. Leva alguém à forca. Quanto maior for a aliança, quanto mais partidos, quanto mais apoios políticos existirem, mais forte se torna a candidatura, isso é fato. Mas não fragiliza um pouco? Olha, fragiliza, com 2, 3 candidatos, quando poderia se unir em benefício da proposta. Do projeto, do programa. É o que eu defendo desde o começo. Eu defendo que a gente apresente os programas que cada partido tem, a gente apresente os prós e os contras de cada candidato. A gente não pode levar em consideração só a pesquisa. A pesquisa é um retrato do momento. Você chegar e dizer, não, o candidato que tem mais intenção de voto vai ser escolhido. Peraí, o senhor confia nas pesquisas? Eu confio sim. Muito embora elas errem bastante. Eu fui vítima de um em 2020 que entrou para a história da política do Ceará. O Heitor Ferrer, em 2012, quase ia para o segundo turno, foi por conta de uma pesquisa. O próprio Eduardo Girão, na véspera da eleição de 2018... Ele acreditava que ia... Não, a gente foi para o último dia de campanha dizendo, não, vamos aqui só cumprir tabela. E o Girão ganhou a eleição do senador Eunice, que era o presidente do Senado. Então, pesquisa, até certo ponto, pode ser um balizador, mas não pode ser um único balizador, por isso que eu disse aqui. Tem que se sentar, ver o programa que cada candidato tem, o conhecimento que o candidato tem da cidade, Moroni. Nonato, você acabou de dizer, o Moroni perdeu muita credibilidade porque ele vinha para a eleição, aí vai-se embora, vai para Portugal, vai para Brasília. Então, quando o candidato conhece a cidade, está presente nos debates da cidade, isso fortalece o nome dele sem dúvida nenhuma. Quais as suas impressões sobre a disputa do PT? A disputa interna que, inclusive, derrotou a ex-prefeita Luziane Lins. A Luziane claramente foi tratorada pela máquina estatal, né? Usaram toda a força da máquina. Eu vou dizer uma coisa que é fato e todo mundo sabe. O André Barbosa é um funcionário da Casa Civil do governo Elmano e o André Barbosa agiu com muita força para tirar os apoios da Luziane. Esses apoios foram comprados à custa de cargo, foram comprados à custa de benesses que o Estado pode oferecer, de emenda parlamentar, de recurso, de convênio para a associação. Então, todo mundo sabe, porque todo mundo da política viu isso acontecer claramente, porque eles postavam no Instagram para quem quisesse ver. Então, a Luziane foi tratorada dentro do processo, e o discurso da Luziane era muito coerente no sentido que ela dizia, peraí, em 2016 o partido na lama, Lava Jato, mensalão, não sei o que, ninguém queria ser candidato pelo PT, ela vai e se sacrifica. Em 2020 a mesma coisa, ela vai e se sacrifica. Aí no momento que o partido está lá, com o governo federal, com o governo do estado, o Mano era secretário da Luziane. Então a Luziane, peraí, né? A Luziane deve ter pensado, agora é minha vez, agora eu vou parar de ir só para apanhar. Aí de repente ela não tem, por parte do Elmano, o apoio necessário para que a candidatura dela, a pré-candidatura dela se viabilizasse internamente. Eu acho que foi uma decepção grande. Isso aqui eu estou falando por um entendimento meu, não pelo dela. Não deve ter sido uma decepção grande.
com o Elmano. E a raiva dela em relação ao Camilo é muito clara, porque o Camilo tratorou, pegou o Evandro aqui 4 meses antes do processo, filiou no PT e disse, ser o candidato e pronto. Pela tradição do PT, não foi uma coisa muito bacana. A gente vai fazer um intervalinho aqui, rápido, e vamos colocar mais questões, inclusive a de vocês aí, ouvintes, que estão mandando só está trazendo muito problema do aqui YouTube, da cidade. Problemas da cidade. Quando ele chegou aqui, eu disse, olha, tem uma câmera aqui para o senhor, tem uma câmera ali também, mas não tem nenhuma escondida. já a gente fala disso. Já a gente vai falar sobre a questão das câmeras ocultas lá na residência da esposa. 10h25. São 10h28 na Grande Fortaleza. Estou vendo aqui entre os internautas, Carli Damasceno, Roberto de Jesus, José Cícero Mendonça, Dom Piccioni, também Capitão merece a chance de ser prefeito, não é apadrinhado de político alvo. Não é apadrinhado por ninguém, não, mas... Não, já tive aliados, nunca fui. Não veio com mais, não, que eu nunca fui. Já tive aliados. Mas a prefeitura lá de Maracanaú é um padrinho seu. Não, aliado, Roberto sempre foi aliado. Então pronto. Na campanha passada, em Fortaleza, o ex-presidente Jair Bolsonaro declarou informalmente numa live que apoiava a sua candidatura. Dessa vez haverá uma candidatura oficial do bolsonarismo, descontando o tempo de propaganda eleitoral, essa separação. Mais ajuda, estou voltando ao tema do André, ou mais atrapalha a campanha? Nonato, eu acho que... Em termos de tempo de campanha. Em termos de tempo de TV, logicamente, você perde a metade do tempo. Assim como para o Sarto foi muito ruim perder o PSD, o Sarto, somado os 9 partidos que ele tem, dá o tempo do PSD. Ou seja, ele poderia ter o dobro do tempo de TV e ele perdeu porque o PSD foi para a base do governo do Estado e deixou o apoio à prefeitura. Perder 2 minutos de TV, sem dúvida nenhuma, é um prejuízo. Mas a gente entende também que na hora que você tem um discurso mais moderado, você tem um plano de governo mais heterogêneo, que vai atender os diversos setores da cidade, eleitores que de repente não votavam na gente podem aderir nessa eleição, e a perspectiva é essa, que a gente tem assim, independente de lá na frente, quem sabe, o PL resolve não ter candidatura e me apoia, ou o PL vem no segundo turno para me apoiar, eles estariam vindo me apoiar e não me apadrinhar, que existe uma diferença entre o apoio e o padrinho. Então estou muito convicto de que a gente pode ter uma parcela do eleitorado aí que está
descontente com a política, com essas brigas superficiais, com essas brigas ideológicas. Eu acho que, mais do que qualquer coisa, a gente tem que discutir a cidade. A mesma liderança internacional que falou recentemente que a ideologia não traz nenhum bem para as demandas do município, ela fala que a gente tem que parar de dizer que vai fazer política para, a gente tem que fazer com. Não vou fazer política para as pessoas com deficiência, eu vou fazer com as pessoas com deficiência, com as mulheres, com a juventude. É isso que a gente quer fazer. Qualquer posição de arrogância, de achar, eu sou o primeiro colocado na pesquisa, não preciso de ninguém, isso não é o meu pensamento. Preciso sim de apoio, não só político, mas principalmente da população. Eu entendo que na hora que as pessoas da periferia entenderem que o prefeito pode contribuir, reduzir a violência que impera lá, o prefeito pode fazer um trabalho de geração de emprego e renda, de atração de empresas, a gente vai ter novas adesões. A gente tem um benefício, Nonato, de ter aqui na nossa cidade de Fortaleza a chegada dos cabos da Angola Cables. Uhum. Todo mundo fala isso, mas qual é o benefício real e prático que a gente tem com isso? O mundo todo hoje está em busca de velocidade e precisão. Aí, Natal, percebendo a proximidade com os cabos, resolve criar um grande centro cirúrgico para cirurgias de alta precisão, cirurgias neurológicas, e Fortaleza não teve essa mesma ideia. Então, lá em Natal está se viabilizando esse equipamento de saúde que vai ser um case para o Nordeste. E Fortaleza não aproveita essa aproximação com os cabos, que faz com que a nossa internet possa ser mais rápida do que a internet lá em Boston, nos Estados Unidos. Então, está faltando a gente aproveitar essa nossa posição geográfica, nós aproveitarmos essa chegada dos cabos aqui, a gente entender melhor a transição laboral. Olha o que está acontecendo aqui em Fortaleza. Recentemente deixou de existir o cobrador de ônibus. E essas pessoas vão trabalhar com o quê? Vão fazer o quê? Está existindo uma transição laboral. E a prefeitura tem a obrigação de contribuir. Esse trabalho repetitivo está sendo a cada dia extinto. Daqui a pouco não vai ter mais caixa de supermercado. E essas pessoas vão fazer o que da vida? A prefeitura tem que ter um plano para capacitar essas pessoas, para reinseri-las no mercado de trabalho, é o que está faltando. Pelo que deduzo aqui da sua colocação feita, é como se houvesse um interesse enorme de mostrar Fortaleza para o público de fora, o turista tal, largando a necessidade de se olhar pela periferia, pela necessidade de atender ao povo daqui. Sim, eu acho que na hora que nós tivermos, Nonato, um plano de governo que atenda bem o fortalezense, isso vai atrair o turista. Olha, existe uma empresa aérea chilena que hoje já tem voo para Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, para Recife, mas ninguém de Fortaleza se interessou ainda em ir lá no Chile e dizer, olha, Fortaleza é bacana, bora fazer aqui uma parceria para essas pessoas virem fazer turismo aqui e impulsionar a nossa economia. Qual é a política de internacionalização de Fortaleza que existe hoje? Não tem. Fortaleza não tem uma política que vá buscar turistas fora para vir para a nossa cidade. A gente fica muito na posição passiva, dizendo, não, a gente tem belas praias, um povo acolhedor, um povo inteligente, mas a gente não tem uma posição proativa. Belas praias existem no Caribe. Se hoje você der uma olhadinha no mapa de voos do mundo, você vai ver em cima da República Dominicana, muitos aviões chegando e partindo. Se você olhar aqui em Fortaleza, você vai ver 2, 3 aeronaves, uma coisa muito, muito pequena diante do potencial que nós temos. É claro, fale, que eu faço uma pergunta já no final. Aproveitando aqui a participação dos ouvintes, você falou da questão da gestão da cidade, aí muita gente falando sobre a questão da segurança, né, casos recentes, teve o caso do hospital, caso lá no Pirambu que a equipe da prefeitura teve que ser retirada com escolta da guarda municipal. Aí o pessoal está falando que, obviamente, a responsabilidade da segurança pública é do governo do estado, mas como a prefeitura poderia contribuir justamente, principalmente nesses bairros mais afastados? Yuri, olha só, o governo do estado e a prefeitura tem muitas câmeras espalhadas pela cidade. Se você for lá em São José dos Campos hoje, existem as mesmas câmeras. A tecnologia que existe aqui é a mesma tecnologia de São José dos Campos. O que eles fazem lá? Eles pegam essas câmeras, fazem a leitura facial das pessoas e todo e qualquer indivíduo que tem um mandado de prisão em aberto, ele é identificado. Se ele entra no ônibus lá em São José dos Campos, aciona o alarme sonoro lá na central, a prefeitura aciona a viatura que vai lá e prende aquela pessoa que tem um mandado de prisão. Tem matéria recente do Estadão sobre essa política de câmeras utilizadas para quem e por quê? Justamente, Nonato, aqui a câmera existe, se você passar na Avenida do Aeroporto agora,
com o IPVA ou licenciamento do seu carro atrasado, ela vai tirar uma foto da placa do seu carro e antes de você chegar em casa a notificação chega. Ou seja, é a mesma tecnologia. Aqui usam para arrecadar, lá eles usam para fazer segurança pública. E diversos municípios estão copiando essa ideia. Então a prefeitura pode colaborar muito em termos de segurança pública. Na questão preventiva, que é a responsabilidade maior, gerando emprego e renda, levando serviços para essas comunidades que são dominadas pelo crime. Eu tenho certeza que se a gente chegar em qualquer comunidade dominada pelo crime para ofertar serviço, a gente vai ter facilidade para entrar. Se você vai levar o saneamento básico, se você vai levar a creche, se você vai levar o posto de saúde, você vai ter facilidade para entrar. Só que tem que ter facilidade para entrar e para permanecer. Yuri, é inadmissível que uma empresa esteja fazendo uma obra importante como aquela lá na Vila do Mar, venha o crime e diga, pode tirar daqui, toca fogo no trator. Que prefeito é esse que não chega lá e diz, ei, peraí, bota o meu efetivo da Guarda Municipal todinho aqui, mas a obra vai continuar. Tem 2.500 guardas municipais em Fortaleza. Bota 50 que resolve o problema lá. É uma desmoralização para a prefeitura querer que somente o governo do estado faça parte dele. O governo está errado? Tá. Mas a prefeitura tem que fazer a parte dela. O que pode a prefeitura fazer por isso? Você é um policial que pode fazer uma parceria com a própria composição militar, sim, no sentido de que essas câmeras estejam coligadas a uma central, onde uma ocorrência rapidamente seja convertida num apelo, num chamado. Fulano, viatura que está aí no Janguruçu, tá na rua tal, está ocorrendo. Compartilhar informações. Agilidade para ver convergência. Ah, não, mas as forças policiais são do Estado, a prefeitura é outra coisa, tem a guarda municipal. Porque, enquanto hoje a convergência está disponibilizando toda a unidade empresarial, por que não se fazer isso? Nonato, eu vou lhe falar uma coisa aqui que talvez lhe assuste. Eu fui lá em Goiânia visitar, junto com o Reginaldo, o governo do estado, a Secretaria de Segurança, o deputado estadual. A gente foi visitar a CIOPS lá da Polícia Goiana. A gente ficou de boca aberta o quão ultrapassada ela é em relação à nossa aqui do Ceará. Tecnologia não é o nosso problema. A questão é ter a tecnologia, usar a tecnologia e ter a vontade política de fazer a coisa acontecer. O governador Caiado disse, Wagner, que diariamente eu acompanho as operações policiais que acontecem, porque isso para mim é vital. Mostrar segurança é importante demais. Eu vi o governo do estado comemorando aí 11 mil empregos criados agora no mês passado. Goiás tem só 7 milhões de habitantes e criou 44 mil empregos, 4 vezes mais. Então, a economia goiana está em pujança, por quê? Porque as pessoas se sentem seguras. As empresas querem ir para Goiás porque veem que o governo realmente está preocupado com essa questão. Vou lhe dar um exemplo. Teve um desembargador lá em Goiás que sugeriu, numa live, a extinção da Polícia Militar. O Caiado estava nos Estados Unidos, fez questão de na mesma hora se posicionar. Disse, queria dizer para esse desembargador que eu sou o chefe da Polícia Militar e a minha polícia é responsável pela redução da violência. Ele lave a boca para falar da minha polícia. No outro dia, a corregedoria do tribunal afastou o desembargador pelo desrespeito. Aqui não. Aqui qualquer um fala mal da polícia. A gente teve agora um show no Marina Park, onde o artista tacou lá no telão a viatura da Polícia Militar cheia de porcos e nem o comandante-geral da Polícia Militar teve coragem de abrir a boca, muito menos o governador. Então a gente precisa dar às nossas forças de segurança a condição para que eles possam, de fato, enfrentar o crime e ter um respaldo jurídico mínimo. Claro que precisamos falar um pouco sobre o caso das câmeras lá envolvendo a sua esposa, a deputada Daiane. Como é que o senhor avaliou a situação? Em que pé está a investigação? Nonato, é claro e evidente, eu vi parte da imprensa dizendo, mas as câmeras não eram direcionadas para a deputada. É lógico que não eram. As câmeras foram instaladas há 4 anos atrás. As câmeras estavam lá para pegar toda e qualquer pessoa que alugasse o flat. E com a bênção de Deus, apenas com 8 dias que ela estava lá, a nossa equipe foi fazer uma vistoria, até orientada por nós, e encontraram essas 4 câmeras. Uma delas dentro do banheiro, é bom atentar aos locais. Uma dentro do banheiro, outra apontada para a cama e mais 2 espalhadas pelo flat, que é um flat pequeno. O dono do flat, que foi a pessoa que mandou instalar as câmeras, alegou
que teria colocado ali para acompanhar possíveis furtos da camareira. Só se ela estivesse furtando sabonete, meu irmão, porque botar a câmera dentro do banheiro e dizer que era para descobrir furto... Seria voyeurismo. Pois é, uma loucura, uma loucura. A alegação dele foi muito frágil. Só que é uma pessoa super poderosa, um grande agropecuarista lá de Goiás, o dono do flat, e a gente viu, infelizmente, que a condução não foi a mais adequada por parte da Polícia Civil do Distrito Federal. A gente já procurou a Polícia Federal, que se comprometeu em abrir um novo inquérito para apurar, para de repente verificar para onde essas imagens foram enviadas. Durante os 8 dias eu estive lá, eu tomei banho naquele banheiro, eu dormi na cama com a minha esposa lá. Minha esposa hoje chega num hotel que vai se hospedar em qualquer outra cidade, ela está abalada psicologicamente, né? Se a gente, que é homem, fica constrangido, imagina uma mulher saber que ela estava sendo filmada em todas essas circunstâncias. Espero que a Polícia Federal dê a condução adequada e puna realmente quem cometer esse delito. E todo mundo que acompanhou o caso, né, a gente agora fica sempre com o pé atrás. Eu vou alugar um Airbnb, meu Deus, onde é que será que vai ter câmera aqui? Porque a gente fica preocupado realmente. Sem dúvida, vários casos têm estourado aí pelo Brasil afora desse tipo de crime, que pode ser para pegar a imagem e vender na dark web, pode ser para extorquir alguma pessoa, né? Então, eu não sei qual era o motivo da instalação, mas que crime é. Minhas 2 perguntas finais aqui. Eu ia pedir só mais uma pergunta antes de finalizar, porque tem muita gente mandando mensagem, pedindo para o Capitão Wagner comentar sobre a questão dos buracos em Fortaleza, que está, enfim, muito complicado, pessoal. Como resolver? Yuri, a gente viu a fala do prefeito foi abordado no shopping, repercutiu muito, ele dizendo, não, vou consertar depois que passarem as chuvas. Aí um amigo me perguntou, Nonato, mas peraí, como é que constroem aquelas estações da Petrobras dentro do mar? A tecnologia, engenharia, para fazer um bom trabalho... Existe, está faltando realmente compromisso da gestão em fazer um asfalto de qualidade. O mesmo asfalto que se coloca aqui, por exemplo, na Avenida Abolição, deveria ser o asfalto que se coloca lá no Vila Velha, lá no Curió. Você está criticando o bom asfalto da Abolição? Não, eu estou parabenizando. O problema é que pega um recurso público, Nonato, aí está lá a Avenida Abolição em perfeito estado, vamos raspar aqui o asfalto que está bom para colocar de novo o mesmo asfalto. Se tá bom, deixa quieto, meu irmão. Vai fazer onde não tá. Hoje eu tô com um problema na cervical, Nonato. Eu tô andando com colete direto, porque é impossível andar em Fortaleza com o balançado dos carros. Aí vem a CAGES para acabar de ajeitar e quebra para fazer uma obra de saneamento e deixa os mondrongos lá. Essa briga Estado e Prefeitura parece que estão fazendo de propósito. A Prefeitura passa o asfalto novo, a CAGES vai lá e quebra, dizendo que é para fazer um saneamento. Isso aí. É uma confusão. Perguntinha final aqui. Você falou do trator que passou sobre Luziane. Como é que você vai fazer para passar por cima do trator também que vier da parte do governo, dos dois lados, que é a prefeitura e o governo? As máquinas, Olha, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em 2022, que me deu a vitória em 15 zonas de 17 zonas aqui em Fortaleza. Vou trabalhar apresentando a melhor proposta, vou dialogar com as pessoas. Hoje eu até brinco, eu digo, eu estou desempregado, deixa eu aproveitar para andar na cidade, tomar café na casa do povo, escutar as pessoas. Isso está me dando uma oportunidade maravilhosa, até um contraponto em relação aos demais candidatos. Enquanto que o meu amigo Eduardo Girão está lá em Brasília, no seu mandato de senador, o André está lá como deputado federal, estou livre para poder construir essa aproximação com a cidade e, quem sabe, atrair novos eleitores. Tem muita gente decepcionada com a política, Nonato. Então, a gente está construindo um plano para dizer, olha... se você está decepcionado, esse plano é diferente, ele é novo, ele é capaz de dar qualidade de vida na nossa cidade, resgatar o nosso turismo como matriz econômica, de ampliar a nossa matriz econômica para não ficar só nos serviços. Eu acho que a indústria merece uma chance em determinados locais da nossa cidade, ainda cabe o setor industrial, a construção civil é pujante, então tem muita coisa para a gente ver e eu acho que a gente vai superar esse trator aí. Você falou de decepção, o Ciro manifestou aqui na última entrevista, estava decepcionado realmente, por isso que se afastou. Você se surpreendeu com a citação dele, a sua pessoa? Eu tomei um susto, realmente, porque nos meus 14 anos de política, nunca tinha tido qualquer menção minimamente elogiosa por parte do Ciro, mas o que me chama mais a atenção na fala do Ciro, Nonato, são as denúncias que ele faz. Quando ele diz que dentro da Secretaria de Obras, da Superintendência de Obras, tem um esquema de propina muito forte, isso precisa ser investigado, porque o Ciro até ontem estava no governo. Quando ele diz que dentro de um órgão X está tendo algum esquema
irregularidade, isso precisa ser investigado, porque até ontem ele estava no governo, então ele sabe o que aconteceu, o que não aconteceu. E se ele está caluniando alguém, que ele seja responsabilizado, mas que precisa ser investigado urgentemente, precisa. Obrigado, Capitão Wagner, pela sua presença aqui. É sempre um prazer recebê-lo em nome de todos nós. Abraço, Nonato, abraço Yuri. Queria agradecer a Rádio Band News pelo espaço e deixar aqui também um abraço carinhoso para toda a audiência. Agora são 10h44.